Boa noite. Tudo tranquilo? Tudo em paz? Confiantes em Deus, na justiça divina. Nós começamos através de Deus. As nossas aulas têm essa característica de buscar a modificação moral de vocês. Que é o que Jesus nos ensinou quando Ele disse que também é o pão da vida para a samaritana. O pão da vida são os ensinamentos evangélicos que Ele nos legou. Nós vivemos um momento de transição. A própria sociedade está em convulsão. Os costumes, os hábitos vêm sendo modificados de uma maneira abrupta, intempestiva. Os valores morais, o princípio da família, a relação conjugal vem sendo abalada por toda uma série de eventos que vão produzindo modificação nos princípios de valores dos mais jovens. O homem, apesar da tecnologia e do avanço científico, não conseguiu ainda solucionar os graves problemas de convivência social e de distribuição da riqueza. A África permanece no estado de miserabilidade. Na América Latina, o Chile se destaca por ser um país autóctone, eu diria, ele não se envolve com os demais países latinos, até a Cordilheira dos Andes forma uma barreira natural para ele. O Chile tem uma linha autóctone e a Colômbia acompanha. O Brasil, que é um país pujante, extremamente rico, vive também esse clima de descrédito, de corrupção, de imoralidade e todo um sentido de desequilíbrio social, de violência, enfim, e tudo mais. É difícil nós identificarmos um país no mundo em que haja um contexto espiritual que lhe dê essa base. Esse contexto foi tributado ao Brasil, mas o Brasil, apesar dos apelos, não vem reagindo a esse pedido da espiritualidade superior. Pelo contrário, o índice de violência, de destruição, enfim, de impunidade aumenta. Eu não estou aqui falando de uma situação depressiva, atemorizante, apocalíptica. Eu apenas descrevo o que ocorre no dia a dia, que nós lemos nos jornais e na mídia. É um momento de convulsão. E esse momento de convulsão, predito pelo próprio professor Kardec, ele assinala que nesses vácuos de insegurança que as pessoas vivem, não é, Carlos, que tem que comprar um carro blindado lá, um amigo meu, não sei para que ele quer um carro blindado, mas tem que andar num carro blindado, uma coisa absurda, numa cidade urbana. No vácuo dessa insegurança, emerge o quê? Os falsos profetas.
os falsos profetas já preditos por Jesus, que anunciam a solução de todos os nossos problemas espirituais, existenciais e a cura dos nossos males. Quando a moral cai, quando o homem se degrada, quando a família quebra os seus laços e lança-se à dissolução, quando o pai não respeita a mãe não respeita o filho não respeita os pais. Então é aí, nessa célula máter que é a família da sociedade, é que vão aparecendo as tragédias. E que é o momento em que esses seres, os falsos profetas, inspirados pelos espíritos das trevas, atuam com determinação e seduzem as pessoas. Para que nós possamos ficar indenes a essas crises, não há como não voltarmos o nosso pensamento para Deus. Desde Jesus, ele assinalava que a vontade de Deus é que prevalece e que a nossa fé move montanhas. As curas espirituais estão ganhando um caráter de horizontalização. Se até então nós achávamos que elas eram próprias da mediunidade, do espiritismo, hoje nós a vemos-las disseminar na televisão. Vocês podem abrir o programa dos evangélicos e vão aparecer uma série de curas que não são fraudes, são pessoas que foram curadas de fato. Alguns centros que eu visitei de cura, eles tiraram o nome espírita, não usam. Então nós temos um centro muito bom em Rio Claro, a uns 30 quilômetros de Juiz de Fora, e que é um centro que faz suas curas. São 1000 pessoas que vão lá no sábado. Eu já fui a esse centro. A gente se inscreve por computador. As inscrições são todas eletrônicas. Você chega lá e já é identificado. Ô Amilcar, vê isso aqui para mim, ó, essa antena. Mas o centro dele não tem o nome espírita. É Centro de Estudos Parapsicológico Dr. Adolfo Fritz. É aquele Fritz que incorporava no Zé Arigó, há muitos anos atrás, em Congonhas do Campo, e que depois teve outros médios. Estudos paranormais. Ele não usa espiritismo, mas faz curas. Mas são também espíritos que curam, porque o Dr. Fritz é um espírito. Outra vez estive num centro bom também, em Uberlândia. Um centro imenso, é o Dr. Hansen. Que produz também muitas curas, o Dr. Hansen. São milhares de pessoas. O centro dele é Centro São Francisco de Assis. Ele não usa o nome espírita, mas também faz curas. Para que haja curas espirituais, Jesus já dizia para a mulher que tinha aquela metrorragia durante 20 e poucos anos, uma mulher que tinha uma hemorragia ginecológica. Quando ela toca na bata dele, ele sente que sai uma energia dele e caminha para aquela mulher e pergunta: quem me tocou? E a mulher se ajoelha perto dele e diz: mestre, fui eu, perdoa-me.
Mas ao tocar em Jesus, ela imediatamente ficou curada. Então Jesus disse: a tua fé te curou, não foi ele. E ele não propalava que ele curava, quem curava era Deus, através dele. Então a fé cura. Se Deus quiser, no dia 5, por volta de 5 de maio, quando nós teremos aqui os nossos 21 anos do curso, de aniversário do curso Doutrina Espírita, eu vou trazer um professor titular de psiquiatria, que é membro de uma série de instituições internacionais que pesquisa sobre as curas espirituais, que estão hoje publicadas em jornais médicos de referência dos Estados Unidos, da Inglaterra, etc. A própria USP, a Universidade de São Paulo, tem um núcleo de pesquisa de curas espirituais. E muitos hospitais têm núcleos de prece e de fé para curar cancerosos, pessoas que estão na UTI. E eles não se dizem espíritas. Enfim, em realidade a cura é um produto do nosso pensamento, da nossa fé, que pode estar ou não conjugada à ação de um espírito, que potencializa essa ação do espírito. Mas há cura em pessoas sem espírito, há curas com pessoas com espírito, há curas subitâneas sem que a pessoa se perceba, ou se aperceba. Então, o problema da cura, que empolga muito de vocês, não é um problema da minha aula. O problema da minha aula é fazer vocês enfrentarem esses momentos de convulsão e se resguardarem dos falsos profetas, desses que propalam uma série de coisas em benefício próprio, em benefício de dinheiro, de poder, de arrogância e de mando. É uma história muito antiga. E voltar com vocês às origens do Espiritismo, que são aquelas origens de Jesus. Porque o Espiritismo só existe por causa de Jesus. As pessoas não sabem. Não sabem. É triste isso. Eu mesmo fiquei muito tempo sem saber da vinculação de Jesus com o Espiritismo, até que eu fui estudar Allan Kardec. E até que eu fui ver como a coisa se propagou através de Jesus. Enfim, essa linha, Jesus, Espíritos Superiores, Allan Kardec, foi a linha que implantou o Espiritismo. Mas o Espiritismo calcado no cristianismo. No cristianismo agora, numa nova linha interpretativa. Não aquela linha metafórica, verbal de Jesus, que deu tanta confusão, mas calcado numa racionalidade, numa didática, numa precisão que só um professor poderia expor. Por isso que escolheram um professor que era Allan Kardec. Não escolheram outro indivíduo, escolheram um professor que sabia exatamente o que o aluno precisava. Então nós temos que despertar em nós esse sentimento por Deus, que é realmente o que importa. Essa compreensão daquilo que Jesus nos ensinou como modelo e guia, que também é o que importa. E não propriamente só estudarmos, mas praticarmos os evangelhos dentro de nós, em cada momento, em cada ação, vencendo o homem velho, que já existe em nós há tantas encarnações, e nos metamorfoseando, nos transformando, nos redivivendo como homens e mulheres novas. Não há outra alternativa. Os tempos estão chegando. A Terra vai ter que ter as suas convulsões.
os problemas climáticos que nós hoje encontramos vão gerar problemas sociológicos. Não pensem que as enchentes num lugar, que os tempos de seca no outro, que os desequilíbrios nas estações e que prejudicam a própria colheita, a própria produção agrícola, vai passar indene também. O homem mexe na natureza, a natureza reage o que ele fez, e aí vem a fome. Então são perdas e quebras de produções de soja, de milho, seja o que for. Porque no rastro dessas modificações ambientais, existe um problema lá na ponta sociológico e lá na ponta de pobreza. Se o Rio Madeira subiu, se Porto Velho foi inundado, tem que haver uma explicação para isso, porque isso nunca aconteceu. 19 metros acima do nível do rio. Sabe que são 19 metros? Deve ser uns 2 andares de um prédio. Como é que sobe tanto? De onde veio essa água toda? Hein? 6 andares, não sei. De onde veio essa água toda? Enfim, nós estamos entendendo aqui que as coisas estão acontecendo. Não há guerra mundial mais. A guerra mundial já foi superada. Não há possibilidade, porque ela destruirá o que joga a bomba e o que recebe a bomba simultaneamente pelo problema da irradiação, da radiação. Mas há justamente isso. E nós espíritas, isso tem que ser colocado para você com muita clareza. Temos um capítulo do Livro dos Espíritos da interferência dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Que vocês leiam isso, ainda chegaremos lá, em que mostra que o pensamento dos espíritos são falanges, mas falanges, eles procuram controlar também os fenômenos da natureza. São os espíritos que controlam os cursos de água nos mares, a migração das águas frias, dos polos para a região do Equador, onde ficam mais quentes. São as correntes aéreas, as correntes atmosféricas, são a precipitação das águas. Enfim, todos os fenômenos da natureza são controlados por uma lei maior, que é a lei divina, mas há os espíritos investidos nessa responsabilidade. Então, cada vez mais, quando nós conhecemos a força do pensamento, o bem que aquilo pode nos fazer, e ao tempo também o mal que aquilo pode nos gerar, nós temos que entender que não temos nenhuma alternativa a não ser adotar Jesus. Isso aqui não é um clericalismo meu, também não é um proselitismo, a semelhança de muitas igrejas que querem trazer para si a confiança dos seus seguidores e profitentes e fazer deles instrumentos de um poder. Isso aqui é a realidade. É a realidade que existe. E mais, quando nós mentalizamos energia negativa, nós encarnados, e às vezes no Brasil, em dado momento, são 40 milhões de encarnados vendo um programa de televisão que gera uma energia negativa terrível. Aquela energia negativa do nosso pensamento sobe para um plano astral circunjacente à Terra, chamado psicosfera. Leia o André Luiz sobre isso. E a psicosfera fica pesada, como um céu fica carregado de eletricidade e de vapor. E há que haver
a descarga, tem que haver a tempestade para descarregar aquela pressão que está na atmosfera. E essa psicosfera também descarrega. E descarrega aonde? Sobre os fenômenos da natureza. Vocês não se iludam que o homem também, pelo pensamento, influencia os fenômenos da natureza. Não só as mudanças ambientais, a destruição das matas, a produção exagerada de gás carbônico, o efeito estufa. Há um site muito bom, que é do seu Cobra Coral, que se incumbe de tentar ajudar os fenômenos da natureza. São meteorologistas que trabalham com ele, esse site, e eles se propõem a ajudar prefeituras e regiões onde há seca e há chuva. Por algumas vezes o Rio de Janeiro chamou o seu Cobra Coral, esse site, que tem essa entidade, para ajudá-lo a não haver precipitação de chuva durante eventos que aqui aconteciam. Então, as coisas não são simples, mas ao mesmo tempo são extremamente otimistas, quando nós abraçamos essa realidade e não ficamos iludidos com essas palestras, com esses ensaios que não têm embasamento científico. São palavras de pessoas que não têm uma documentação, não têm uma referência bibliográfica, não têm um embasamento de uma pesquisa experimental. Mas o povo gosta de ouvir isso. É mais fácil ficar envolvido nos fenômenos dos falsos profetas, nas explicações mais absurdas sobre a origem das doenças, sobre as curas, sobre isso, do que realmente assumir honestamente o seu papel no mundo como filho de Deus, que é a grande herança que todos nós temos e que, como mendigos, nós negamos essa filiação divina e essa riqueza que Deus nos ensinou. Então, o momento é de reflexão. E as minhas aulas são de reflexão. Não são aulas para agradar as pessoas e prometer coisas, mas são aulas para educar as pessoas e reformatar a vida delas e dar-lhes condições psicológicas e espirituais de vencerem as dificuldades da vida. Mas eu prometo a vocês que vocês, seguindo esse caminho de fé, seguindo esse caminho de Jesus, seguindo essa força em Deus, vocês conseguirão. Não duvidem, porque a dúvida é um pedroço no caminho de vocês. Saibam que vocês têm força. Qualquer um daqui presente. Porque Jesus, já no final do seu mandato messiânico, ele chegou para os apóstolos às vésperas quase da sua crucificação e disse: e eu vos digo, aquilo que eu faço, vós podereis também fazer mais e até mais do que eu faço. Ele prometeu que aqueles que seguissem fariam o que ele faz, porque ele não se achou o único a fazer. Ele se achou apenas um filho de Deus que teve o privilégio de conquistar esses conhecimentos. Mas todos que o seguem, todos nós somos filhos de Deus. Não interessa a raça, a cor, o sexo. Não interessa nada disso, a preferência sexual. Tudo isso são coisas secundárias. Nós temos que assumir a nossa identidade divina. É por isso que as curas acontecem. Mesmo, ligue a televisão, vocês vão ver a igreja tal, universal, não sei o que, o tal do, sei lá o que, Valdomiro, vai andando, são curas. Não digam que são fraudes, não são fraudes. São pessoas honestas, nós vemos nos olhos dela. Não são pagas para dar fraude, não. Existem, sempre existiram, com os xamãs, com
com os pajés. Como é que os pajés curavam, afinal? Curavam sim. Como é que era possível isso? Enfim, nós temos que entender essa realidade. E por isso que eu aqui achei por bem reler com vocês a coletânea de preces espíritas que eu espero que vocês tenham à mão aqui. Mas antes disso, vamos fazer a abertura do nosso trabalho. Ave Maria. Jesus, Divino Mestre, Senhor, nosso modelo e guia, ajoelhamos aos vossos pés, agradecidos pelo privilégio de conhecermos, mesmo que de forma incipiente, a sua doutrina. Agradecemos o contato que temos com vós, através dos vossos ensinamentos e do sentimento que o vosso legado deixa em nós todos. Senhor, Deus nosso Pai, agradecemos sermos filhos vossos, criações tornadas em criaturas inteligentes e racionais, que representam o plano mais evolutivo da vossa criação. Agradecemos estarmos aqui no lar de Frei Luís, que nos acolhe, que nos recepciona com todo carinho e com todo amor, sobretudo o nosso amado Frei Luís, que é o nosso mentor espiritual, o mentor da instituição e os demais membros da sua falange. Agradecemos os espíritos que colaboram para o desenvolvimento dessas aulas. E assim, Senhor, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, damos por abertos nossos trabalhos no dia 31 de março do ano 2014, pela graça de Deus. Assim seja. Bem, eu preferia que vocês lessem comigo, aí na apostila, a prece dominical, porque eu fui orientado para repeti-la e colocar umas inclusões. Depois nós voltaremos a Allan Kardec na pergunta 222. Vamos ao prefácio. Quem escreve aqui é o professor Kardec. Os espíritos recomendaram que, encabeçando essa coletânea, puséssemos a oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. Aí vem um adendo nosso, do grego, símbolon, aquilo que, por analogia, representa ou substitui outra coisa. A balança é o símbolo da justiça. Por analogia, tínhamos que dar um símbolo para a justiça, que é algo abstrato, e corporificamos na balança, pelo equilíbrio de ambos os pratos.
aquilo que por sua forma ou natureza evoca, representa ou substitui num determinado contexto, ou seja, numa leitura, algo que seja abstrato ou ausente. Ou seja, nós não temos condições de traduzir pelas palavras aquilo que nós queremos dizer. Então nós vamos buscar um efeito de linguagem. Vamos buscar uma metáfora. O sol é o símbolo da vida. A vida não pode ter um símbolo, pode ter muitos símbolos, de acordo com a cultura. Pode ser uma criança recém-nascida, né? Pode ser uma pessoa com vida mesmo, né? Mas um símbolo que se deu é o sol, que manda energia para a Terra. Bem, o símbolo ele varia de acordo com o contexto ou mesmo com a cultura e pode então ter diversas significações. Para os antigos, a água era o símbolo da vida, quando Jesus diz para Nicodemos: se não nasceres do Espírito e da água, se não renasceres do Espírito e da água, e Nicodemos disse, não entendeu, como um homem velho como eu pode voltar ao útero da minha mãe? Mas era o símbolo, porque a água em Jesus é a vida física e o Espírito é o próprio Espírito, é a reencarnação. Não alcançarás o reino dos céus. Para os religiosos, a água é o batismo, é a purificação. Então tem que ser batizado. Se não for batizado, não será uma pessoa pura. É o culto exterior bloqueando o conteúdo interior, a forma se superpondo ao conteúdo. Nós vamos ser puros pelos nossos sentimentos e não se recebermos mais ou menos água sobre nós. Mas é um ritual. Aqui, no que diz respeito aos espíritos, a oração dominical é o princípio é o símbolo do próprio cristianismo. A vez da cruz para muitas religiões é ela sim que deveria lado a lado ao busto de Jesus ser colocada nas paredes das igrejas e templos cristãos, o que se estende às paredes do salão central dos centros espíritas, atrás da mesa de trabalho. Então aqui nós temos uma imagem de Jesus. É só, não precisamos mais disso. Ele é o nosso, é o criador da nossa doutrina. Eu poderia colocar ali, como o judeu já disse na aula anterior, eles colocam, você vai na sinagoga, tem lá o decálogo, os 10 mandamentos. Só tem aquilo lá, pendurado. É a única imagem, são os 10 mandamentos. Podia colocar aqui a oração dominical, que foi a única oração que Jesus nos legou e que ela em si mesma é completa. De todas as preces, é a que eles colocam em primeiro lugar, os espíritos, seja porque procede do próprio Jesus, Mateus, seja porque pode suprir a todas conforme o pensamento que se lhe conjuguem. A oração dominical é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima da sublimidade na simplicidade. Ela é tão elevada e tão simples. Com efeito, sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus. É aí que começa a trafegar. Todos os deveres nossos para com Deus, para conosco,
para consigo mesmo, para com nós próprios e para com o próximo. Ele é completa. A relação nossa com Deus, com o próximo e com nós mesmos. Ela tem uma profissão de fé, quer dizer, é um credo, um ato de fé. É um ato de adoração e de submissão a Deus. Ela é um ato de fé, de adorarmos a Deus e de nos submetermos a Ele. O pedido das coisas necessárias à vida. O que é importante para nós nessa vida, do ponto de vista material e espiritual. E o princípio da caridade, que é o grande elemento que nos eleva a Deus. Quem adiga em intenção de alguém, pede mais para este o que pediria para si. Pede para este o que pediria para si. Contudo, em razão mesmo da sua brevidade, ela é muito curta, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas, porque ela é muito sintética. Então essa profundidade dela, essa subjetividade, cheia de espiritualidade, escapa às pessoas. Daí vem a dizer, geralmente, sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma das suas partes. Aí eles vão dizendo isso sem entender o que diz aquilo, o que representa aquele trecho. Dizem-na como uma fórmula, se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida, ou então sem nenhum sentimento, mecanicamente. Aí pega e começa a repetir, pega um rosário. Eu não quero condenar nenhuma religião, eu quero colocar meu ponto de vista. Isso eu tenho que assumir meu ponto de vista. Então vai pegando aquilo 1 vez, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, mecanicamente, mas não é por aí. Basta uma vez só, com um sentimento que é muito mais forte do que ficar isso em repetição. Isso não é só nosso aqui do Ocidente. No Oriente também eles têm isso, que eles chamam de japa. Repetem, os hinduístas. Para preencher as possíveis incompreensões como decorrência da prece, e cada uma das suas proposições, aditamos, aconselhado pelos espíritos, grifo, sublinhado, aliás, e com a assistência deles, devia estar sublinhado também, um comentário que lhes desenvolve o sentido e mostra as aplicações. Então nós vamos ver aqui uma fórmula, não, vamos ver aqui um tipo de nós nos elevarmos a Deus, sem grande complexidade, sem nenhum tipo de ritual, sem nenhum tipo de culto exterior, sem nenhuma prolixidade, sem nenhuma afetação verbal na oratória, algo simples, como as galinhas caipiras são simples, muito simples. Vamos ver. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que significa isso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Diz aqui Allan Kardec, cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria e de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho da erva, minúscula, e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço,
o nome se acha inscrito de um ser soberanamente grande e sábio. Então, o que quer dizer Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. A criação e a inteligência imanente à criação revelam, ali falta um E, revelam Deus. Deus se manifesta para nós através da criação. E a inteligência que rege a criação. Porque não basta ter a criação tem que ter um finalismo, um determinismo, um objetivismo, enfim, um sentido evolutivo. Isso traduz a inteligência da criação. Então essa marca a nossa crença na existência de Deus. Venha a nós o teu reino. Que reino é esse? Vamos descobrir. Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhe dariam a felicidade se eles a cumprissem. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam em vez de maltratarem como fazem. Então, ele deu a nós as leis divinas. Todas as misérias deste mundo provêm da violação das tuas leis. A miséria é violação de leis divinas. Porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências. Transgrediu, puxa para si o efeito, e o efeito é o sofrimento, a miserabilidade, seja o que for. Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal previdência quiseste que elas gravassem na consciência de cada um, sem distinção de cultos, nem de nações. Se as violam, é porque as desprezam. Então, ali está. O reino é a região imaterial, onde reside nosso pleno respeito às vidas, às leis divinas, por sinal, integralmente registradas em nossas consciências de espíritos. Então, venha a nós o teu reino, quando Jesus pede, é que nós possamos ter a compreensão da existência das leis divinas e respeitá-las. Porque se nós a transgredirmos-las, nós teremos como efeito não o reino, mas, entre aspas, um estado infernal, um estado de desgraça. Então, as leis divinas, o respeito a elas, nos chama o quê? A felicidade, ao reino de Deus. Seja feita a vossa vontade. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a criatura para com seu Criador. Fazer tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes ao teu decretos. Ali não tem nada. Esse queiremes, não entendi bem. Então, nós temos que respeitar essas leis divinas e submetermos a elas. Se nós não submetemos, nós tornamos revoltados. E a nossa revolta, em última análise, é a revolta contra Deus, que as criou. Quantas pessoas falecem no acidente, crianças, jovens,
na flor da idade, da juventude, da beleza, e as pessoas se revoltam e perguntam: Deus, onde está a tua justiça? O que fizeste com isso? Enquanto os criminosos sobrevivem, o meu filho, que era um santo, que tinha toda uma perspectiva de vida futura belíssima, é ceifado por um crime? Mas isso deve ter, no transfundo disso, lá embaixo, no bafão, o quê? Uma causa. Causa que nós desconhecemos, mas que as leis divinas apontam, e cujos efeitos emergem nessa vida através dessa tragédia. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria e que sem ti ele nada pode. Quando nós entendermos que tudo nos vem de bom pelo respeito às leis divinas, de mal pela transgressão, então nós vamos pautar o nosso caminho dentro das leis divinas. E a nossa vida, já aqui na Terra, independente do destino, irá melhorar. É uma questão de opção. A vontade de Deus é que deve prevalecer. Pois ela é a fonte de toda a sabedoria. Se é a fonte de toda a sabedoria, ele tem que prevalecer. Não há outro que possa prevalecer. Quando o homem compreender Deus, ele de boa vontade respeitará as suas leis. Fará a sua vontade, sem revolta, sem queixumes, sem lamúrias. Então fica claro. Quando nós entendermos isso, nós vamos sair desse polo aqui, ó. Revolta, queixa, desgraça, lamúria e blá blá blá. Eu vivo doente, eu vivo ruim, eu perdi minha fortuna, não sei o quê, e vai em cima, e só piora. Porque se revoltar contra as leis divinas é se revoltar contra Deus. Enfrentar dificuldade com coragem é dar uma prova na confiança que nós temos em Deus. Então nós não podemos ter isso dentro de nós, porque Jesus já nos ensina, através dessa passagem, que ao nos dizer: seja feita a vossa vontade. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha só a previdência dele. Dá-nos alimento dispensável à sustentação das forças do corpo. Nós precisamos comer, precisamos nos nutrir, precisamos nos hidratar, precisamos ter uma alimentação rica em proteínas e pobre em lipídios e equilibrada em carboidratos. Precisamos. Em vitaminas também, nutrientes. Mas precisamos de alguma coisa melhor, minha querida Rose. É o pão espiritual que está lá em João. É o alimento do Espírito. E aqui, essa aula está alimentando todos os espíritos. Não sou eu. Quem sou eu? Eu sou um instrumento deles, que estão aqui atrás de mim, me dando a intuição. Tu lhes há dito: tirarás da terra o alimento com suor da tua fronte. Isso está lá na Gênesis, quando Adão é expulso do paraíso, lembra? Que ele diz:
a partir de agora, tirarás o teu sustento com o suor da tua fronte, e diz para Eva: terás filho através do sofrimento e da dor. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover as suas necessidades e o seu bem-estar. Uns mediante o labor manual, outros um labor intelectual. Então, o trabalho é uma lei divina também. Pessoal, nós todos temos que trabalhar. Se nos aposentamos, nós temos que arranjar uma outra atividade. E depois da aposentadoria, a boa atividade é filantrópica, é voluntária. Mas ficar em casa dormindo, ou vendo o dia inteiro os filmes na televisão, isso é uma tragédia. Nós estamos perdendo tempo útil. E o tempo é uma coisa que não volta. Perdeu o tempo, perdeu. Eu conheço umas pessoas que vivem depois da aposentadoria e são ricas fazendo viagens. Para o exterior. De mês em mês, de dois meses viajam. Já foram à Tailândia, não sei o quê. Qualquer lugar do mundo já foram. E contam aquilo como se fosse um grande sucesso, uma grande realização. E eu me pergunto, depois que elas desencarnarem, Deus vai perguntar: o que é que fizeste do teu tempo? Porque o tempo está vinculado ao trabalho. Trabalho e o tempo e o trabalho são o quê? A alavanca do progresso. Então, a lei do trabalho é uma lei divina. Então, Jesus nos coloca dentro dessa lei também, nessa passagem. Sem o trabalho, nós nos conservaríamos estacionários e não poderíamos aspirar à felicidade dos espíritos superiores. Pois que a lei do trabalho se acha submetido o homem na terra. Dá-nos a coragem, forças para obedecer essa lei. Dá-nos também a prudência e a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o fruto do nosso trabalho. Ele quer dizer o que a gente ganhou, para depois não tornarmos pessoas pródigas, gastadoras. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem direito de reclamar o supérfluo. Supérfluo é o que sobra além do necessário. Então está ali. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Dá-nos o alimento material, como também o espiritual, que é o conhecimento e a prática dos evangelhos, do amor, o conhecimento, o alimento espiritual. Dá-nos ainda oportunidade de trabalho, pois a lei do trabalho é uma das leis divinas. Então, nós temos o pão do Espírito e o pão da matéria, nosso de cada dia. Esse que é o grande ponto. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. A boca inchou. Nós temos que perdoar a cada instante, querido, a cada minuto. Temos que fazer da nossa vida
um sistemático sentimento de perdão. Isso é difícil, é dificílimo. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e é uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos de saldar. Pessoal, cada uma das nossas atitudes que vão contra as leis divinas é uma infração que nós cometemos à sabedoria, à justiça e o amor de Deus. Não tem como. E se nós fizermos isso, nós teremos que ter o retorno disso. Pensem bem que nós não estamos, ao não perdoarmos alguém, estamos curtindo um sentimento apenas de justiça, porque a pessoa, por N razões, cometeu-me uma injustiça. É verdade. E daí? Mas nós temos que nos elevarmos mais ainda desse conceito de justiça, interiorizarmos o sentimento de perdão. Porque enquanto não perdoarmos, estaremos chocando contra a lei do amor. Rogamo-las que nolas perdoe pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras, porque nós estamos pedindo perdão. Então, nós não vamos voltar à situação anterior. Tu nos impuseste por lei expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos os nossos semelhantes em suas necessidades, também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Vocês sabiam disso? Sabiam. Vou fazer a caridade, vou dar paz. Claro, dá paz. Vou ao centro espírita todo dia. Tchau, é caridade. Vou arranjar uma cesta básica, é caridade. Vou trabalhar como voluntário, fazendo roupas, ajudando as pessoas, é caridade. Mas essa caridade é necessária. Mas além dessa, nós temos que fazer a nossa, que é a mais profunda, que é nós interpenetrarmos com o nosso comportamento no perdão, na indulgência, na benevolência, que é a caridade espiritual. Então as pessoas não sabem o conceito de caridade, que está bem descrita lá na pergunta, acho que 682 do Livro dos Espíritos. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Perdoar é ser caridoso, Paulão. Perdoar de coração. Não é perdoar aqui e falar mal ali na esquina outra vez. É aquele sentimento que tem que aflorar em você. Você perdoa o camarada. E deixa ele viver e reza até por ele. Para ele melhorar a vida dele. Com que direito reclamaríamos da tua indulgência se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Como é que a gente vai querer que Jesus ou que Deus nos perdoe se nós não perdoamos o próximo? Está ruim. Concede-nos, ó meu Deus, forças para apagar da nossa alma todo o ressentimento, todo o ódio e todo o rancor. É difícil. Pessoal, é difícil. Vamos levantar a mão. É difícil. Agora vamos levantar outra vez a mão. Mas não é impossível. Não é impossível. Constituem parte das nossas provas terrenas as perseguições que os maus nos infligem.
Nós somos todos vítimas de perseguições. Devemos então recebê-las sem nos queixarmos, como todas as outras provas, e não maldizer dos que por suas maldades nos rajam o caminho da felicidade eterna. Visto que tu que nos disseste por intermédio de Jesus, bem-aventurados os que sofrem de justiça. Pessoal, está ali o quadrinho. Quadrinho, Amilcar. Sobe, sobe. Sabemos que ao transgredirmos as tuas leis, todos nós aqui sabemos, no caso, a lei do amor, tornamo-nos passíveis de punição em consonância com a lei da causa e efeito. A lei da caridade nos faz corrigir o nosso rumo, através do esquecimento e do perdão das ofensas. Dá-nos forças, Deus, para perdoar-nos de coração. Perdoar-nos, ali um M. Assim seremos dignos de sermos perdoados. Então nós estamos entendendo que a lei divina está regulando tudo. A inteligência, a sabedoria, a justiça, a caridade, e que ela é plena de amor e bondade. Nós estamos entendendo isso. Respiremos esse sentimento de libertação que nos chega através dos conhecimentos. Como Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós estamos vendo aqui a verdade. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Onde é que está essa tentação e aonde está esse mal? Dá-nos, Senhor, sugestões, forças de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas somos espíritos imperfeitos, encarnados na terra, para espiar nossas faltas e melhorarmos. Nós somos todos imperfeitos, não tem um santo, não existe santo. É uma fraude à lei divina dizer que aqui na terra encarna um santo. Só encarnam os espíritos superiores vez por outra. E esse muitas vezes nem aparecem. Em nós mesmos, aqui, está a causa primária do mal, da nossa imperfeição. E os maus espíritos mais não fazem de que aproveitar os nossos pendores viciosos em que nos entretêm para os tentarem. Então eles veem como a mosca, vê a ferida, a chaga, e vai lá em cima da chaga. Eles identificam o mal existente em nós, a imperfeição existente em nós, a fraqueza existente em nós, e mandam um pensamento fortalecendo aquela tendência. E nós achamos que estamos decidindo quando a nossa imperfeição está sendo trabalhada pelos espíritos e agora potencializada. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Eles não vão ter receptividade, vão desistir. Vão desistir. Rose, vão desistir. Porque nós estamos para encarar eles, esses aí, das trevas.
E vamos encarar com o quê? Com fé, segurança e amor. Nós não vamos ter medo deles. O maior de medo é para a criança. Puxarias, né? Não é? É inútil tudo que possamos fazer para afastá-los, se não opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Com isso a gente extingue a influência deles e a tal da tentação não aparece. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços, e se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal que os atrai, ao passo que o bem os repele. Então o problema é nosso, não é do Satanás. Satanás já foi. Satanás já foi. Satanás é uma imperfeição, é uma ilusão. Vem do hebraico Satã, o adversário. Satã é o adversário em hebraico, ele já foi. Somos nós mesmos. Já foi, já dançou. Porque nós somos do bem. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza. Inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos. A vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. Então a gente pede que Deus, sim, nos fortaleça nos bons propósitos, para não desistirmos no caminho de produzir o bem, de perdoar e de ter essa confiança irrestrita e essa submissão à vontade de Deus. Que nós não vacilemos e que Deus nos ajude a não nos vacilarmos. O mal não é obra tua, Senhor. O mal não é obra tua, Senhor. Porquanto o manancial de todo o bem, nada de mal pode gerar. Como é que Deus vai gerar o mal? Se ele só é o manancial de todo o bem? Não pode. Como é que uma fruta doce pode produzir um suco amargo? Não pode. Deus não pode gerar o mal. O mal é um produto nosso. Quando nós transgredimos as leis divinas, nós acarretamos o mal sobre nós. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Então, Satanás, dança, Satanás, porque somos nós mesmos que criamos o mal. Quando infringimos as leis divinas. Tchau, Satanás. Não precisa me ameaçar com Satanás. Eu vou me aperfeiçoar. Eu vou seguir os ensinamentos de Jesus. E isso que eu quero fazer e Deus vai me ajudar. Conceda-nos, ó Deus. Bom, com que direito reclamaríamos a tua indulgência? Já pulei. O mal não é obra tua, isso já foi então, não é isso? Hein? Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Não é isso, Carlos? Hein? Somos nós mesmos. Nós somos nossos algozes. Fica culpando os outros. Quando os homens as cumpri-las, isso aqui tem um erro, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados que o nosso. Vamos aqui ao último, praticamente. Ah lá,
Alguém tem dúvida? Tem dúvida, Valtinho? Em nós mesmos reside o mal, por efeito da violação das leis divinas. Deus jamais pode gerar o mal. Ele que é o absoluto de todo bem. Ele que nos concede a lei da justiça, do amor e da caridade. Do amor não pode proceder o mal, do justo a injustiça e da caridade a falta de perdão. Contra nós mesmos é que precisamos dirigir nossos esforços. Ampara-nos, ó Deus, frágeis que somos. Então aí perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. E finalmente, amém. Amém. Vamos lá? Seja feita a tua santa vontade. Vamos ao quadrinho? Faça a tua vontade, a ti plenamente nos entregamos. Então, nós estamos terminando a lição 10 para as 9. Eu não gostaria de avançar mais, né? Mas eu espero que vocês tenham repetido a lição comigo, que eu não estava satisfeito, honestamente. Mas agora eu acho que vocês entenderam bem isso e poderão trabalhar no sentido de entenderem essa prece e o que ela representa para nós. Prece essa interpretada por Allan Kardec sob a orientação dos espíritos. Ele não diz que é ele. O tempo todo ele diz que os espíritos é que estão comandando a colocação dessa prece e a sua interpretação. Então, vamos encerrar aqui o nosso trabalho. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, há um momento em que buscamos a Tua misericórdia. Há um momento em que nos colocamos aos vossos pés e aos pés de Deus, para que nos conceda o perdão, a graça da tua compreensão no sentido de nos libertar de nossas transgressões. Existe, sabemos, a lei da causa e efeito, que é inexorável. Mas há um momento em que essa lei, ela faz uma intercessão com a vossa misericórdia, o vosso perdão e o vosso amor. Comprometemo-nos a não mais repetir-nos as nossas viciações, o nosso dia a dia voltado para o erro. E sob esse pacto que ora celebramos, pedimos a tua misericórdia, pedimos a tua ajuda, pedimos o teu socorro. Senhor Deus, socorre esses irmãos que estão aqui nesses
hospitais, nessas casas de saúde, doentes, sofridos, passando por toda a sorte de males. Senhor, socorre esses desencarnados na nova vida espiritual. E assim, cheios de fé na vossa misericórdia, agradecendo o privilégio de estarmos juntos em vosso nome para alcançarmos a Deus, nosso Pai comum, encerramos a nossa aula no dia 31 de março do ano 2014, pela graça de Deus. Amém.